sem fazer crítica, mas eu vi que foi Deus que preparou esse momento, Erivelto. Porque a minha vida, a minha história de vida é baseada na vitória de uma mulher. E ela está aqui na minha frente aí, está aparecendo aqui no... Você viu que ela anunciou para todo mundo quando eu cheguei, meu filho está lindo. Então, fica essa homenagem. Eu acho que o meu testemunho de vida só realmente é possível porque essa mulher dobrou o joelho no chão e orou por minha vida e pela vida dos meus irmãos. E foi uma guerreira, já contando um pouco dessa história, que quando eu tinha 2 anos de idade, ela com 4 filhos, sendo os 2 últimos gêmeos, eu e meu irmão, Bruno, ela separou do marido e carregou esses filhos nas costas, sozinha, lutando, batalhando para educar, para criar esses filhos, e foi um caminho longo. E é engraçado que ela deu o meu nome Diogo, porque tinha um pediatra em Goiânia que se chamava Diogo e ela já estava profetizando. Ela sempre conta que queria ter um filho médico, e eu sou o primeiro da família aí, eu acho que devem vir outros, mas nós temos advogados, arquitetos, várias áreas aí na família, mas médico veio o Diogo aqui para ser por causa da profecia dessa guerreira. Então, hoje, nesse Dia das Mulheres, eu queria parabenizar ela e a todas as mulheres presentes aqui, que eu tenho certeza que todas elas têm essa história em comum de luta, de perseverança, de oração, de fé, e na minha casa não foi diferente. Então, eu com 10 anos de idade, a minha mãe veio transferida para Brasília, a convite, para trabalhar na política, aí ela era funcionária pública da Câmara Municipal de Goiânia e veio para aqui para trabalhar no governo do Joaquim, então Joaquim Roriz, e passou por vários cargos. E imagina, uma mulher com 4 filhos e trabalhando, foi gerente administrativa da Terra Cap, diretora da Nova Cap, e passando por vários cargos. Imagina se ela tinha tempo para ficar cuidando dos filhos em casa. Então, ela trabalhava e a gente ia conhecer o mundo, literalmente. Descia, minha mãe não tinha noção do que esses 4 filhos faziam, mais especificamente eu e meu irmão gêmeo, Bruno, que hoje é pastor também, para aqueles que o conhecem. Então, a gente cresceu na 404 Norte como uma um adolescente ali querendo conhecer o mundo, fazer de tudo e indo para todas as festas, que minha mãe não tinha nem noção disso. A gente não tinha dinheiro para ir, porque ela apertando ali com dificuldade e não tinha dinheiro. O que que a gente fazia? Pulava muro da festa, juntava com outros. Se tinha micarecandanga, e quem já foi aí vai entender o que eu estou falando, a gente não tinha dinheiro, mas ficava ali na pipoca. Se alguém desse bobeira, a gente pegava o abadá para entrar. Então, esse era o Diogo perdido, que, mesmo assim, ela batalhando, lutando, conseguiu uma vaga para ele estudar no Colégio Militar de Brasília. E eu fui estudar no Colégio Militar, acho que aí começou um pouco a querer endireitar o caminho, porque dentro do Colégio Militar tinha disciplina ali, o militarismo, então eu acabei entrando um pouco nessa disciplina, me identifiquei muito com o militarismo, mas mesmo assim continuava, seguindo minha vida, não estudando muito, passando, acabei repetindo o primeiro ano, e depois no terceiro ano, eu falei, e agora? Não estudei muito, o que, que eu vou fazer vestibular? O que, que eu posso passar? E meu irmão mais velho, Stefano, ele falou, Diogo, acho que você podia fazer contabilidade, porque contador é obrigado por lei, toda empresa tem um contador, então você, pelo menos, desempregado não vai ficar. E eu olhei e falei, não, então tá. Eu fiquei na dúvida de contabilidade e administração, que eu vi pelo ponto de corte ali, que eu acho que dava para eu passar, e acabei entrando na UNB
para fazer contabilidade. Fui fazer o meu curso noturno e precisando de dinheiro, terminei e tal, fazendo faculdade, com a dificuldade financeira, fui e fiz o concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. Então, em 1999, eu entrei como soldado da Polícia Militar do Distrito Federal e fazia meu curso de soldado durante o dia e à noite ia para a faculdade. Foi esse o nosso esforço aí. Durante o meu curso de formação para soldado da Polícia Militar, eu me identifiquei mais ainda com o militarismo e vi que vários colegas meus do colégio militar, eles eram oficiais da polícia, eles estavam fazendo curso para formação de oficial e eu como soldado. Então, eu comecei a querer endireitar meu caminho, fazendo pelas minhas próprias forças ali, e fui fazer um cursinho, minha mãe pagou um cursinho, eu fui estudar para fazer um cursinho. No final do semestre, já quase encerrando esse cursinho, me preparando para fazer a prova para oficial, eu sofri um acidente de serviço na cavalaria. Eu era da cavalaria da Polícia Militar e no parque da cidade, voltando de uma ocorrência de um furto dentro do veículo, o cavalo disparou comigo, eu acabei me chocando contra uma árvore e literalmente caí do cavalo. Como Saulo caiu ali, e naquele momento eu me quebrei todo, literalmente caí do cavalo, e foi uma tristeza para minha mãe, um desespero para a família. Ligaram para ela, eu estava no hospital de base e sem perspectiva de operar, me transferiram para o hospital pelo convênio com a polícia, eu acabei operando, tive fratura no fêmur, lesões no ligamento, lesei um nervo e fiquei com o pé caído, não conseguia movimentar. E essa foi a história do Diogo ali, quando ele começou a ser quebrantado. Minha mãe, ela estava já aposentando nessa época, e eu lembro de algumas reuniões que ela fazia lá em casa, de oração, ela estava orando, pedindo a Deus pela aposentadoria dela, e o meu irmão gêmeo, Bruno, ele estava mais aberto a receber o evangelho, e ele já tinha começado, minha mãe frequentava a igreja Batista Central, e ela estava indo para essas reuniões da Batista Central, e meu irmão estava indo com ela para as reuniões, e eu, não preciso não, estou estudando, né? Tô fazendo, poxa, imagina, fazendo curso de soldado, estudando à noite contabilidade, fazendo um monte de coisa, e eu ia ter tempo ainda para ficar indo na reunião. Não, tem Deus no meu coração e tal. Quando ia ter alguma reunião lá em casa, eu até participava, mas sempre assim, participava ali por consideração à minha mãe, sempre foi assim o meu relacionamento com Deus, mas deixando de lado, não dando muita importância para aquilo. Até que depois do meu acidente, eu voltei a ser o filhinho da mãe. Eu acho que por isso que ela tem essa ligação toda, esse orgulho, porque imagina, eu machuquei as duas pernas, fiquei acamado durante 2 meses em casa, sem poder caminhar, sem poder levantar. Quem me dava banho no leito? Minha mãe. Quando eu fazia as minhas necessidades ali na comadre, no papagaio, quem levava para o banheiro? Minha mãe. Então, minha mãe voltou a cuidar dessa criança ali, como se literalmente estivesse trocando a minha fralda. E aí, a homenagem aqui do Dia das Mães para essa mulher maravilhosa que voltou a cuidar do filhinho dela ali. E ela, nessa busca espiritual, meu irmão também já estava na igreja, até o pastor Neudo da nossa igreja deu testemunho esses dias de que o meu irmão foi para uma célula com ele, para uma reunião de oração, e orou pela minha vida. Ele chegou todo triste lá na reunião e orou pela minha vida por causa do acidente ali. E ele falou, não, é Deus que realmente, ou aquela história, aquele jargão que a gente conhece, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Eu literalmente, Deus quebrou a patinha da ovelhinha para trazer para perto dele. E minha mãe orando, meu irmão orando pela minha vida, eu acabei recebendo um convite da minha mãe, eu ainda em cadeira de rodas, ela me chamou para ir para uma reunião da igreja, aqueles cultos de quarta-feira da Batista Central, e eu fui por consideração à minha mãe. Ah, minha mãe cuidando de mim aqui, está me chamando, por que que eu não vou? E fui. Quando eu cheguei naquele culto,
Eu me lembro da palavra tremenda, mas o que mais me impactou foi um louvor que tocou. Naquele louvor dizia: não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ele criou os céus, ele criou a terra, tudo ele criou para o seu louvor. E aquela mensagem entrou no meu coração e naquele momento eu reconheci a minha insignificância diante de Deus. Eu reconheci o tanto que eu era pequeno, uma pessoa tão pequena e sendo tão, sabe, desafiado, chamado para estar mais próximo desse Deus. E eu fiz uma reflexão tão simples e verdadeira naquele momento que eu falei: Deus, eu vejo pessoas com acidentes tão mais simples do que o meu, e eu com um acidente tão sério desse, e estou aqui, só me deu uma oportunidade de novo. E eu estou nessa cadeira de rodas aqui, mas eu sei que o Senhor me manteve vivo e não é por acaso. Então, a partir de hoje, a minha vida não é mais minha, a minha vida é sua. E naquele momento ali, eu entreguei minha vida para Jesus. Naquele momento ali, eu posso dizer literalmente que nasceu uma nova história na minha vida, que começou uma nova história, que nasceu uma nova pessoa. E o caminhar foi grande, mas eu poderia dar vários testemunhos aqui do que foi acontecendo, mas eu quero chegar nesse momento da medicina, né? E como eu me tornei aí, para onde, como Deus abriu essa porta. E eu fazia contabilidade, então, como vocês sabem, e estava estudando para fazer o curso para oficiais, fui fazer o concurso lá para oficial, passei no concurso para oficial da Polícia Militar, mas acabei sendo reprovado na segunda etapa do concurso, que era o teste físico. Imagina, eu estava de cadeira de roda, como é que eu ia fazer o teste físico? E acabei sendo eliminado do concurso, porque era a próxima etapa. E meu irmão, que é outro paizão aí, o meu irmão mais velho, Stefano, que pegou isso da minha mãe, ele viu lendo o jornal, vestibular da Faculdade de Medicina do Planalto Central, primeiro vestibular da Faculdade de Medicina, e ele mostrou ali para mim aquele recorte de jornal, e eu falei: não, Stefano, que isso? Eu nem estudei para fazer medicina, é muito concorrido. Ele falou: você só não vai passar se você não tentar, se você não fizer inscrição. Mas se você fizer inscrição do vestibular e for lá fazer a prova, você tem chance de passar. O que te custa fazer? Eu falei: não, mesmo que eu passe, imagina, aquela época, isso no ano 2000, que foi meu acidente, eu fiz o vestibular ali em começo de 2001, o custo disso era R$ 2.000. Então, era um valor considerável para uma faculdade. Hoje, para a gente fazer uma analogia, tem cursos aí de medicina que estão perto de 9, 10 mil, até R$ 12.000 o curso de medicina. Então, deve ser algo em torno de R$ 12.000 naquela época. Como é que ia pagar isso por mês? A gente não tinha nem condições. E ele falou: não, se você passar, depois a gente preocupa com esse problema aí, mas vai fazer o vestibular. E minha mãe incentivou também, minha mãe foi sempre essa incentivadora disso. E engraçado que eu fui lá, fiz a inscrição, já tinha me convertido, estava na igreja, mas eu não estava com muita fé naquilo ali. Mas eu falei: Deus, nesse mesmo período, eu tive a oportunidade de, na igreja que eu frequento, Igreja do Nazareno Central, ir para o encontro. E fui nesse encontro ali, eu senti Deus falando comigo. Quem já participou aqui, eu não sei quem mais participou, não sei nem se eu poderia estar falando isso ou dando compartilhando um pouco até do que acontece, mas eu recebi uma ministração lá de restauração de sonhos e Deus tocou no meu coração sobre isso. Surgiu isso dentro do meu coração, que eu tinha feito a inscrição, fui para essa ministração e coloquei aquilo diante de Deus nesse encontro. E quando eu estava voltando e eu indo para fazer a prova do vestibular, logo depois desse encontro, eu escutei no meu carro uma música da Ludmila Feber que dizia que Deus estava restituindo os anos consumidos pelo gafanhoto. Aquilo ardeu tão forte no meu coração
que eu falei, Senhor, é o Senhor que está abrindo essa porta. Não vou enfrentar esse gigante e eu vou com o que eu tenho na minha mão. E às vezes a gente acha, né, que precisa muito estudo, eu preciso de ter muito dinheiro para abrir a minha empresa, para fazer alguma coisa. E o que, que eu tinha na minha mão era aquele conhecimento, era aquilo que Deus estava me desafiando. E eu fui com aquelas pedrinhas ali do conhecimento fazer aquela prova e lançando a pedra no gigante. Quando foi sair o resultado do vestibular, minha mãe fez questão de ir comigo e ela saiu correndo. Ela foi, foi uma coisa impressionante, que ela foi na minha frente para ver, e na hora que ela viu o nome naquilo ali, ela falou, como é que você sabia que você ia passar? Eu, como que eu sabia, mãe? Você estava muito tranquilo. E ela viu o meu nome ali, foi um motivo de muita alegria e tal. Eu falei, agora a gente está com um problema, como é que a gente vai pagar? E aí é Deus abrindo as portas. Minha mãe fez uma inscrição para um concurso, ela tinha acabado de aposentar, como eu falei para vocês, que ela estava orando para isso, e o salário dela de aposentadoria mal realmente pagava as despesas do lar, e ela tinha feito uma inscrição para um contrato temporário que estava abrindo de uma empresa para trabalhar na FUNAI, e ela, por um milagre, ela depois pode até dar esse testemunho melhor do que eu, ela foi chamada e o tempo que ela ficou naquele contrato ali, desse trabalho, foi o tempo da minha faculdade, e ela pôde, com esse novo emprego, já tinha aposentado, ela voltou a trabalhar, e ela pôde, com esse novo emprego, pagar a minha faculdade. Então, a gente vê assim a mão de Deus em todo momento, sustentando. Se ele está abrindo essa porta para você, meu irmão, ninguém pode fechar, ninguém pode fechar. E Deus foi abrindo essas portas de milagre na minha vida. E quando eu estava terminando meu curso, eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Qual a minha especialidade? Se foi Deus que me colocou na medicina, se foi Deus que abriu essa porta para mim, se a minha vida não pertence a mim mesmo, pertence a Ele, eu entreguei para Ele, então a decisão do que fazer nessa especialidade também não vai ser minha. Eu coloquei isso diante de Deus, pedi o direcionamento dele, e eu fui pedir orientação para o meu pastor, conversando com o meu pastor, eu falei, pastor, eu estou achando que eu vou fazer psiquiatria. Ele, mas por que psiquiatria? Eu falei, ai, o que tem de doido dentro da igreja? Eu acho que a melhor especialidade que casa para o serviço eclesiástico é a psiquiatria. Eu acho que eu vou ser muito útil dentro da igreja, eu acho que eu vou ser mais útil fazendo psiquiatria do que qualquer outra coisa. Ele falou, Diogo, mas você sente paz? Você gosta da psiquiatria? Eu falei, não, eu confesso que não é a que me atrai, não. Me atrai mais a área cirúrgica. E essa palavra que ele deu para mim, ele falou, Erivelto, você vai me falando o tempo aí, viu? Vai me dando as coordenadas aí. Ele falou para mim, Diogo, o que você for fazer, se o seu coração tiver em Deus, ele vai te usar. E meu sogro é cirurgião plástico, chama Walter Simões de Peron, que é um grande professor também e pai. E eu já auxiliava ele em cirurgias, ele é cirurgião plástico, eu já acompanhava ele nas minhas férias, já ia aprendendo muito com ele. E ele falou, se você escolher fazer cirurgia plástica, você acha que não tem pessoas hoje que precisam ouvir a respeito de Deus, que precisam de um testemunho de um médico cristão e que precisam de um cirurgião plástico? Então, a especialidade que você escolher, Deus vai te usar. Eu tomei aquela verdade ali para mim, acabei fazendo a especialização de cirurgia plástica e consegui ingressar também na especialização, que é muito concorrida, de cirurgia plástica, fiz no Agarran, depois fiz no Hospital Dyer, e terminando a minha especialização, passado esses 11 anos de formação aí, eu fui abrir o meu consultório. E na hora de abrir o consultório é mais um desafio, né? Para qualquer empreendedor aí, montar um empreendimento, fazer. Então, eu comecei atendendo lá no consultório do meu sogro e fui fazer contrato temporário da secretaria para trabalhar como médico temporário, como cirurgião geral na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E durante
essa inscrição para o concurso ali, para o cargo temporário de médico da secretaria, eu encontrei uma colega que tinha feito especialização junto comigo, e ela trabalhava numa grande operadora aí de planos de saúde, e ela, olha, Diogo, o que você está fazendo aqui? Porque a visão que todo mundo tem é que cirurgião plástico formou, já está operando, ganhando dinheiro, andando de carro, é o Dr. Ray, né? Então, não é verdade. A gente realmente batalha bastante, e principalmente eu que casei no primeiro ano de faculdade, sendo cristão, eu quis me preservar o meu relacionamento e casei no primeiro ano de faculdade, tive filho logo durante a minha especialização, então as coisas eram muito mais difíceis, vamos dizer assim, com família constituída, com filho para cuidar e tudo. E aí eu fui fazer esse concurso temporário, ela falou, não, tem uma vaga aqui para ser médico, um credenciamento direto com plano de saúde, que você vai ter oportunidade desse plano estar encaminhando pacientes para você, isso dá rotatividade no teu consultório e tal, você quer? E eu lembrei do seu nome porque eu lembro do testemunho que você dava enquanto residente lá de cirurgia geral no Agarram, e a gente tem um hábito de quando a gente entra, né, quando a gente vai trabalhar, quem é médico ou quem é da área de saúde vai entender isso, a gente quando trabalha com plano de saúde, existe um hábito às vezes ruim, que é a gente achar que porque o plano de saúde paga pouco, a gente sempre querer dar o jeitinho, né, de colocar códigos, procedimentos, querer faturar um pouquinho mais ali. Não, ele tem que fazer isso, mas também precisa daquilo. A gente acaba fazendo, desculpe o termo aí, mas um somebody love ali, dando um jeitinho para querer complementar e aumentar um pouquinho a sua renda. E eu sempre coloquei isso diante de Deus. Eu falei, Deus, eu quero ser justo e reto em tudo que eu for fazer, mesmo que isso me custe caro, mesmo que isso eu receba menos por isso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou lá no pronto-socorro atendendo como cirurgião geral e chega uma pessoa com corte no supercílio ali de 3 centímetros e tem 2 códigos que eu posso solicitar. Um é de pequeno ferimento, ou eu posso solicitar um código de extenso ferimento. Um vai te pagar R$ 60, o outro vai pagar 200. Está ali, a decisão é sua, é você que está analisando, é você que vai fazer o relatório. Então, você, na sua ética profissional, você pode colocar sutura de pequeno ferimento, como você pode ferimento complexo e criar ali tal e querer faturar um pouquinho mais. Então, às vezes, as pessoas acabam, sabe, quem não tem esse temor do Senhor indo por esse caminho, e esse nunca foi meu proceder. E por proceder assim, eu acabei sendo chamado para ser credenciado desse plano de saúde. Eu continuo nele até hoje, porque meus números, a taxa de complicação, o tempo de internação dos pacientes, todos eles são baixos, e isso, para o convênio, ter um médico desse é interessante para eles, e isso sempre tem aberto porta, porque a cirurgia plástica é muito sazonal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês nesse tempo de pandemia. A gente está aí, qual é a primeira coisa que se corta quando você está com aperto financeiro? É o supérfluo. E você acha que colocar uma prótese de mama é algo que é urgente, é algo essencial? Então, a minha especialidade, algumas áreas dela não são consideradas, vamos dizer assim, essencial do ponto de vista de cirurgia curativa, reparadora. A parte estética ela pode ser deixada um pouco de lado. Não por nós, cirurgiões plásticos, porque nós entendemos que eu fazer um procedimento estético, muitas vezes ele é reparador também, porque eu estou reparando a autoestima da pessoa, a maneira dela se enxergar, mas é considerado um procedimento que pode ser deixado para depois, para segundo plano. Então, nessa sazonalidade da cirurgia plástica, você ter um plano de saúde, ele acaba segurando ali, sustentando nesses períodos de baixa. Então, eu acabei me especializando também em fazer reconstrução de mama, e isso tem sustentado cirurgia pós-bariátrica, paciente que perdeu muito peso e tem abdômen avental, que tem dermatite, irritação de pele. Então, acaba que essa é a minha área de atuação hoje, e isso tem me sustentado. Mas aonde está Deus nisso tudo? É simplesmente o fato desse temor a Deus
lá naquele momento da minha entrega, da minha conversão, lá na cadeira de rodas, eu falar: Senhor, a minha vida não pertence a mim, ela pertence a ti. E a partir de hoje, tudo que eu fizer, eu vou buscar a tua direção. Então, é cirurgia plástica? Deus foi lá e direcionou, usou o pastor falar comigo. É entrar no agarrão, Deus foi lá. Não, é ser credenciado por esse plano de saúde, Deus coloca uma amiga minha para fazer a coisa junto comigo ali, o cadastro para a cirurgia geral. Acabou que eu fiquei um ano só como médico cirurgião geral na secretaria e o meu consultório ele foi um avanço tão rápido assim que Deus abriu portas de uma forma tão sobrenatural com esse cadastro nesse plano de saúde e os pacientes chegando e tudo. Então, eu nunca coloquei Deus em segundo plano. Outra dificuldade que todos os empresários vão entender isso e que tem é a questão, e principalmente os profissionais autônomos, várias vezes chegaram um paciente para mim e falaram: doutor, você está cobrando, vou dar um exemplo aqui, 10 mil nessa cirurgia, e se for sem nota? O senhor faz sem nota para mim? E aí fica mais barato, quanto e tal. Então, foi uma coisa que eu sempre coloquei no meu coração, não trabalhar dessa forma. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se é esse o proceder, assim vai ser. Então, desde o meu primeiro momento ali, eu sempre trabalhei emitindo nota e pagando. Quem paga o preço disso, quem anda nessa filosofia sabe, mas eu posso dizer para vocês que no meio da pandemia, eu fiquei 2 meses parado. Quando eu voltei, Deus sustentou, Deus abriu porta. A gente está no meio da pandemia, no meio do lockdown aí. Eu acabei de mudar meu consultório, eu estava até com o Erivelto lá. Agradeço a ele o tempo que ele abriu a porta lá no consultório dele para eu atender lá também, na empresa dele. E eu abri um consultório novo aqui, Águas Claras. Imagina, reforma nova, consultório novo. Vim morar em Águas Claras com apartamento novo, vindo montando tudo. E eu posso falar para vocês que hoje não me falta nada. Eu não tenho dívida nenhuma, não tenho nada, e isso é a mão de Deus. Isso é o favor de Deus sobre mim, porque em algum momento eu entreguei minha vida para Ele e decidi: Senhor, minha vida é sua, então direciona, abre porta, me leva para onde o Senhor quer. Então eu faço um desafio para todos que estão assistindo aqui o meu testemunho hoje, para os convidados, para aqueles que me conhecem, para aqueles que não me conhecem também, independente do negócio, do que você faça, da sua área de empreendedorismo, coloque Deus em primeiro lugar, mesmo que isso doa, mesmo que isso custe. Mas na hora que você for tomar uma decisão de abrir um novo empreendimento, peça direcionamento de Deus. Senhor, me mostra o que o Senhor tem para mim, qual é a porta, se o Senhor realmente está abrindo essa porta, peça sinais para Ele. Tem uma passagem bíblica maravilhosa, que a gente fala muito sobre ela, de Gideão, e ele pediu sinais para Deus, e Deus deu sinal para ele. Então, eu creio que Deus é esse Deus que fala conosco, é o Deus que está batendo a porta, e se a gente abrir a porta do nosso coração, Ele entra e Ele quer cear conosco. Mas tudo começou com a minha entrega de vida, com a minha disposição de servir a Ele. Então, hoje eu faço um desafio para você que está me escutando hoje aqui. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei se você está com dívida, se você está atolado em dívida. Eu não sei se você está com pensamento hoje de desistir, de abandonar. Não sei se no meio dessa pandemia você, como empresário, teve que fechar as portas de novo e você está pensando em desistir do teu negócio, se você está pensando que a solução é pegar um novo empréstimo, que a solução é o governo que vai abrir uma nova linha de financiamento e você vai poder pegar um novo financiamento e se sentir desafogado. Meu irmão, a solução é Deus, a solução é Cristo. Quem abre as portas, quem opera o milagre é o Senhor na sua vida. A sua solução não vem do governo, não. A sua solução não vem do Ibanez, não vem do BRB, não vem do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. A solução, ela vem do Senhor abrindo portas para você e operando milagre na sua vida. Então, se você hoje está com dificuldade financeira,
é momento de ajoelhar, de colocar o teu joelho no chão e falar: Senhor, como o Senhor tem feito na vida do Diogo e não tem faltado nada para ele, eu creio nesse Deus, eu sirvo a esse Deus e eu quero que isso aconteça na minha vida. Então, opera um milagre hoje na minha vida, Deus. E eu queria fazer esse desafio. Se alguém está passando alguma necessidade financeira, levante a mão agora que eu quero orar por você. Mas eu queria orar primeiramente por aquilo que é de mais valoroso que você pode entregar hoje, que é a sua vida. Antes de Deus operar o milagre, antes dele cancelar o escrito de dívida que você possa ter, ele quer cancelar o escrito de dívida do pecado, como eu vivia no pecado e entreguei a minha vida para Cristo. Então, hoje, um milagre ele pode acontecer na sua vida, como aconteceu na minha, e Deus tem me sustentado, a partir do momento que você decidir se entregar por inteiro para esse Deus. E não pedir socorro para ele no momento de angústia, de aflição, porque ele socorre também. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas ele quer muito mais, ele quer o seu tudo, ele quer a sua entrega, ele quer o seu pensamento, ele quer o seu viver, ele quer o seu falar, o seu pensar. Então, se você quer essa oração, se você quer entregar a sua vida hoje para esse Deus maravilhoso, eu peço que você levante sua mão, que você coloque aí, que a gente vai estar orando por você. E eu queria pedir a ajuda do Erivelto aí para estar vendo aí as pessoas, a gente está orando nesse momento agora. Amém, querido. Amém. Vamos lá. Pessoal, é isso. Uma das coisas que nós acreditamos muito é que nesses encontros da DONEP, nessas plenárias, o Espírito Santo ele está aqui. Ele está presente nessa live. Essa fala do Diogo, a gente percebe que o Diogo tem a unção, ele tem a presença do Espírito, tem acompanhado o Diogo a todo momento, em cada decisão, e que você possa receber essa oração, que você possa, talvez você já tenha feito uma oração parecida, mas às vezes você hoje está precisando de renovar a sua aliança. Então, neste momento, você possa se posicionar e que você possa repetir essa oração e deixar com que o Espírito Santo ele possa elevar essa decisão ao Senhor. Diogo, fica à vontade, amigo. Amém. Vamos orar contigo. Eu queria orar, fazer uma oração e que você repetisse comigo. Abra o teu coração agora, porque eu tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor meu Deus, este é o momento da minha entrega. Neste momento, eu abro o meu coração, eu entrego a minha vida a Ti, peço que o Senhor cuide de cada detalhe da minha vida, tome as minhas aflições, tome os meus pecados, tome os meus erros, me perdoa o tempo que eu andei distante de Ti, o tempo que eu me preocupei com os meus próprios interesses. E eu, nesse momento, quero entregar a minha vontade ao Senhor, para que a Tua vontade se cumpra na minha vida. Eu hoje recebo o perdão dos meus pecados, através do sacrifício que Cristo fez na cruz por mim. Agradeço por esse sangue que me purifica de todo pecado. E hoje eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus e peço que Ele cuide de todos os meus problemas, de todas as minhas aflições, que hoje Ele me guie, que Ele me dê uma direção de qual caminho tomar, que hoje Ele me mostre qual é a vontade dEle para a minha vida, que hoje Jesus dê sentido ao meu viver, que hoje todo escrito de dívida seja cancelado
pelo poder que há no nome de Jesus. E eu possa ter uma noite de paz, como há muito tempo eu não tinha. Que hoje eu possa dormir em paz e possa receber a salvação que há em Cristo Jesus e ver os meus negócios sendo desatados, ver a minha vida sendo transformada e receber o novo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Diogo. Amém. Aleluia, amigo. Maravilha, Diogo. Glória a Maravilha. Que Deus. bênção. Que bênção. Glória a Deus. É isso.